misericórdia, amor e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem vos fala é o pastor Anderson Nogueira e quero lhe dar boas-vindas nesta programação, nesta live de oração, intercessão, reflexão bíblica, o tratado da oração. Nós buscamos semana após semana o conhecimento bíblico a respeito da oração. A palavra de Deus é recheada de muitos testemunhos da operação de Deus através da oração. A história da igreja, a história mais recente, também nos mostram grandes avivamentos, grandes obras de Deus operadas através da oração. Então, vamos percorrer juntos este caminho maravilhoso de oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, quero cumprimentar de antemão nossos irmãos, nossa igreja, as ovelhas do Senhor, cada irmão e irmã, amados de Deus. Que bom podermos assim partilhar da verdade da palavra num ambiente saudável, num ambiente, num momento de paz, de alegria, de comunhão, de crescimento em Cristo Jesus. Então a minha primeira palavra é de gratidão a Deus, louvar e adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo. Estendo meu apreço, minhas orações, minha admiração, minha palavra amiga e pastoral a todas as irmãs, mulheres de Deus que estão ouvindo agora. A palavra chama-lhes de mulheres sábias. Mulher sábia. A mulher sábia, ela edifica a sua casa, ela edifica seus relacionamentos, ela edifica o ambiente onde ela está com a sabedoria que Deus lhe deu. Ela é uma apaziguadora, como Abigail. Ela é uma mulher de Deus, cujo valor excede o de finas joias, diz o sábio em Provérbios 31. Não há falta de ganho na sua casa. Ela é uma pessoa trabalhadora, ela é uma bênção no seio da sua família. Que bom, que bom, que bom que podemos contar com mulheres de Deus, que na história da igreja sempre foram extremamente relevantes para o crescimento da obra de Deus. Pois se a mulher veio do homem, quando o Senhor retirou a costela de Adão para fazer a mulher, hoje também sabemos que o homem vem da mulher. O homem nasce da mulher, não é verdade? Então, ambos são bênçãos do Senhor, criação de Deus. E parabéns às nossas amadas, valorosas em Cristo Jesus. Então, para louvar a Deus nesta data importante, neste Dia Internacional da Mulher, nós vamos estudar a oração de Ana. Nós vamos recapitular esse tema há alguns anos proposto aqui em nosso ministério. Nós vamos aprofundar, vamos lançar nova luz nesse texto através da oração de uma mulher de Deus usada, uma mulher de fé, nasceu a esperança. Vamos entender o que o texto vai nos falar e que nesta noite de live, de oração, nasça ou renasça esperança de Deus na tua vida, na tua casa. Olha, quero lembrar que nós temos o nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Vá ao nosso canal, frequente, inscreva-se, ative o sininho, as notificações, participe, comente, compartilhe. Os materiais da igreja são ricos de conhecimento bíblico e visa promover o Evangelho de Cristo Jesus, para a glória do Senhor. Amém? Olha, se você tiver pedidos de oração, você pode escrever aqui no nosso chat, e os nossos amados aqui da igreja, presbítero
estarão atentos para atender você. Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Pois bem, amados, vamos abrir a palavra do Senhor. São agora 7h35. Sem mais delongas, vamos ao texto da palavra. Ana, a esperança nasce na oração de uma mulher de fé. Vamos fazer a leitura de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 2, depois versículo 6 em diante. Diz assim a palavra: tinha Eucana duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Versículo 6 diz que Penina era sua rival. Você veja que o texto bíblico, ele aqui não é normativo, ele não está dando bases para alguém ter um relacionamento bígamo. Olha, está lá na Bíblia, diz que Eucana tinha duas mulheres, então nós vamos agora ter duas mulheres. Não, o texto não é normativo, por isso a importância do exegeta para ele identificar o tipo de texto que está sendo lido. Aqui está descrevendo, um texto descritivo, está contando uma história. E aqui você veja, em todo o contexto, há uma crítica velada a essa questão da bigamia. Há uma crítica aqui. Deus tolerou por um tempo, Deus tolerou, mas nós vemos ao longo de toda a doutrina bíblica que o homem deve ter uma mulher. E aqui uma das críticas é essa. Você veja, a sua rival, diz que havia uma rivalidade dentro de casa, uma briga. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava, e ela não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que você está de coração triste? Eu não sou melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote sentado numa cadeira, junto no pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ela fez um voto: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Diz que Eli estava observando os movimentos do lábio dela enquanto orava, porque Ana só falava no coração. Seus lábios se moviam, não sei a palavra, mas ela falava no coração. Então a Eli, o sacerdote, a teve por embriagada, e disse para ela: até quando você vai beber, vai estar embriagada? Aparta de ti esse vinho. Ana, porém, disse: não, Senhor, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, não bebi nada, eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas a tua filha, a tua serva, por filha de Belial, seja uma mulher mundana, alcoólatra. Pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que eu tenho falado até agora. Então Eli viu o erro dele e disse: irmã, desculpa aí, vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que fizeste. E ele disse: acha tua serva à mercê diante de ti. Assim a mulher se foi, seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Versículo 19 e 20. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa, a Ramá. O esposo Eucana coabitou com ela, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, a que chamou Samuel, pois dizia: do Senhor eu pedi. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aqui está o testemunho de uma mulher aflita,
amargurada de espírito, mas extremamente movida pela fé e oração, e como Deus agiu com misericórdia pela vida dela. Pai amado e eterno, Deus bendito e maravilhoso, aqui estamos reunidos, Pai, para aprender com a vida de Ana, a fé que esta mulher desempenhou, aplicou na sua oração, transformou a sua história e também transformou a nação. Que testemunho maravilhoso, que obra grandiosa o Senhor operou através da vida desta mulher. Assim, Pai, nesta hora, muitas mulheres estão ouvindo esta mensagem ou irão ouvir através do registro que ficará no canal da igreja. E que mulheres valorosas, usadas por Deus, sejam movidas pelo Espírito de Deus, assim como Ana. Assim os homens abençoados de Deus, cada um daqueles que estão participando desta live agora, possam aprender com o testemunho desta mulher e agir de igual modo. Nós cremos no poder de Deus que se move pela oração de quem tem fé na palavra, na vontade, nos planos de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus. E a amada igreja, diga aí, amado, amém, 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 amém. Pois bem, amados, estamos falando sobre a esperança que nasce na oração de uma mulher de fé. O pastor explica melhor esse tema, essa questão que vamos tratar. Pois bem, o povo de Israel estava já na terra prometida, que Deus lhe havia prometido. Estava vivendo na terra prometida, e a geração que nasceu na terra que o Senhor havia prometido, estava já distante do Senhor, já não andava pelos caminhos do Senhor, de maneira que o livro de Juízes, ao terminar, diz que cada um fazia aquilo que achava melhor, ou seja, não havia ordem, não havia decência, não havia doutrina, não havia um conjunto de regras e práticas de fé balizado na vontade do Senhor. Não havia. Então o povo estava distante da vontade de Deus, vivendo de fracasso em fracasso. Esse é o pano de fundo. Então, quando a gente vem e continua a leitura e adentra o livro de Samuel, o que a gente espera encontrar? A gente espera encontrar uma história em que Deus vai levantar um guerreiro, Deus vai levantar alguém poderoso, Deus vai fazer um grande milagre, Deus vai abrir um mar de novo, vai fazer alguma coisa tremenda, estrondosa, para que o povo volte ao arrependimento, para que então haja avivamento, para que os perdidos, as ovelhas perdidas, sejam resgatadas, haja restauração de vidas e de famílias. A gente espera uma intervenção grandiosa de Deus. Essa é a expectativa natural do leitor bíblico, daquele que sabe que Deus faz, aquele que sabe que Deus opera infinitamente mais. Mas é interessante que esta esperança toda de um mover de Deus, essa esperança toda de um milagre que vai acontecer, alguma coisa que vai colocar os trens no trilho de novo, esta esperança, ela se mostra e se move através da oração de uma mulher estéril, uma mulher frágil, uma mulher vilipendiada, desrespeitada, uma mulher jogada, marginalizada, uma mulher pequena perante aquela sociedade. A esperança vai nascer da oração desta mulher. Deus age por meio dela, uma mulher desfavorecida, desconsiderada. E Deus assim nos mostra que as coisas no mundo espiritual e diante de Deus sequer dependem da lógica, sequer dependem dos indicadores que a gente se apega para ter uma noção do que está acontecendo. As coisas dependem da graça de Deus.
dependem de Deus ouvir a oração, de Deus ver a aflição daquela mulher. As coisas dependem exclusiva e unicamente do Deus Todo-Poderoso. Por isso, a palavra diz que a sabedoria de Deus, ela é loucura para os que se perdem. Por quê? Porque Deus pega um pequeno para envergonhar o forte. Deus pega o pequeno para envergonhar o grande, o fraco para envergonhar o forte, aquele que não é para envergonhar o que é, ou aquele que acha que é. Assim Deus age, mostra a sua glória, de maneira que Paulo, em sua experiência com Deus, ele vai dizer, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então é que eu sou forte, ao ponto que esse homem chegou a um amadurecimento de vida tão grande com Deus, que ele disse, olha, eu tenho prazer até nas injúrias, nas fraquezas, nas aflições. Por quê? Porque o poder de Cristo repousa sobre mim, e quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então isto é um nível de amadurecimento muito grande, muito grande. E a palavra de Deus está recheada desses testemunhos para nos encorajar, para nos motivar, para nos consolar, aqueles que estão passando hoje por fraquezas, problemas, questões adversas, assim como Ana. Então, Ana vivia numa época espiritualmente fria, totalmente secularizada. As pessoas estavam distantes dos caminhos do Senhor, não queriam saber da vontade do Senhor. O povo estava em fracassos. Essa era a época de Ana. E esta mulher orou a Deus. Orou a Deus. Ela estava debaixo de uma tremenda opressão social, espiritual, familiar. Você veja, ela era oprimida enquanto esposa, porque ela dividia o seu marido com outra mulher. Ela era oprimida enquanto mulher, porque ela era estéril. E a mulher estéril, naquele contexto, era considerada amaldiçoada. Ela era oprimida em relação à sua fé, porque o texto que nós lemos, de introdução, diz que todos os anos, quando eles iam para a casa do Senhor, diz que a sua rival, Penina, a humilhava. Eu tenho filhos e você não tem. Eu pude abençoar Eucana com filhos e você não. Eu sou abençoada e você não é. Então aquela mulher era testada e humilhada e oprimida de todos os lados. Mas ela não abriu mão da sua oração. Não abriu mão de crer no Deus que faz. Diz que ela estava lá em oração, angustiada, aflita, e os seus lábios só se moviam. Diz que o sacerdote estava lá olhando, pensando que ela estava bêbada. Ainda foi julgada dentro do lugar onde não deveria de ser julgada. Não é verdade? Ainda não havia um templo erigido, mas ali era tipo uma espécie de um lugar para adoração. Alguns arqueólogos estudiosos dizem que talvez houvesse até uma pré-moldura, alguma coisa fixa lá, que pudesse ter uma noção de um templo. E ela estava lá naquele lugar sendo julgada. Olha, meu amado, a casa do Senhor é lugar de você ser restaurado, é lugar de você ser liberto, é lugar de você ver a glória de Deus, é lugar de ter respostas de oração, é lugar de cura divina. E aquela mulher estava debaixo de todo tipo de opressão e julgamentos. Agora, quero lhe dizer, encorajar, amado, assim como Ana, que em meio a toda essa opressão, seja opressão espiritual, familiar, opressão cultural, amado, de qualquer natureza que seja, assim como Ana, que orava nesse contexto, se mantinha fiel diante de Deus, nosso chamado é sermos perseverantes na oração.
Nosso chamado é sermos perseverantes. Não esmorecer na oração. Seu conselho bíblico. Sejais perseverantes. Persevere. Não esmoreça. Continue. Orai sem cessar. Continue, amado, na tua prática de fé. Continue na tua busca incessante diante de Deus. Eu quero declarar que de alguma maneira soberana, que Deus é soberano, os teus lábios, assim como de Ana, irão cantar louvores de alegria e de vitória, assim como o povo de Israel, porque esta mulher, da oração desta mulher, nasceu a esperança para toda a nação, porque vem o seu filho Samuel, último juiz da nação, profeta, homem de Deus, tremendamente usado pelo Senhor para chamar o povo de Deus de volta ao arrependimento, para fazer com que o povo de Deus novamente ouvisse a voz de Deus. A palavra de Deus era rara, Deus já não falava mais, que o povo estava perdido. Mas através desse homem, filho de Ana, que veio como resposta à oração desta mulher, a nação novamente teve o despertamento. Olha, amado, quantas vezes nós já não mais ouvimos a voz de Deus, tão distantes que nos colocamos nos caminhos do Senhor, que já não lhe mais reconhecemos a voz. Mas eu quero dizer que haverá alguém orando pela tua vida, e que em nome de Jesus, nós, como intercessores, estejamos orando uns pelos outros, porque quando um cai, o outro levanta, quando um esfria, o outro aquece. Essa é a função da congregação, essa é a função da igreja, é a função da casa do Senhor, é o lugar de irmandade. Carregamos os fardos uns dos outros, ajudamos-nos uns aos outros, dizemos, como o profeta Isaías, diga ao seu próximo, seja forte. Então aqui esta mulher estava exercendo um papel fundamental, uma mulher pequena, desprezada, humilhada, oprimida, vilipendiada, julgada. Enquanto a leitura bíblica nos levava para um ponto que o leitor naturalmente iria esperar, um grande guerreiro, uma grande questão maravilhosa, tremenda, vem uma mulher frágil, pequena, coração amargurado, aflita, mas uma mulher de fé e que estava orando a Deus. Olha, eu quero lhe dizer, amada ovelha, as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus, elas destroem fortalezas, anulam sofismas, apagam dardos inflamados e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Se nós estivermos uníssonos nesta voz bíblica, em oração, usando as armas espirituais que Deus nos deu, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando uns pelos outros, orando pelo pastor, porque Paulo disse, ora por mim também, não esqueça não, o pastor não é nenhum super-homem, ele precisa da oração da igreja. E quando nós estamos em oração uns pelos outros, amado, coisas de Deus tremendas acontecem, tremendas. Então agora Ana diz que o Senhor se lembrou dela, coabitou com Eucana, seu marido, e o Senhor se lembrou dela. E ela veio a conceber e deu filho, louvado seja o Senhor, devolveu o filho ao Senhor. E ela, agora já depois no capítulo 2, ela vai louvar a Deus, enquanto o marido dela estava adorando. Em 1:28, Ana estava orando e louvando a Deus. Todos olharão, disse o profeta, e reconhecerão que foi a mão de Deus que fez isso, sabe? Deus estava já ali, restaurando aquela vida, restaurando aquela família.
restaurando aqueles laços, restaurando as bases, fazendo uma obra maravilhosa. Deus pode restaurar a tua casa, Deus pode restaurar a tua família, mas em que fonte você está bebendo? Qual é a água que você está bebendo? Qual é a doutrina que você está se alimentando? Qual é o Deus que você está buscando? É o Deus da Bíblia? Qual é o Deus que você está buscando? Por isso, nós precisamos estar em linha com a palavra de Deus. Ana canta, louva, adora. E se nós compararmos o cântico de Ana com o cântico de Maria, lá em Lucas 1,46, mas nos dois casos, essas mulheres louvam a Deus pela vitória que Deus concede, pela honra que Deus concede. Há pessoas que fazem oração com o coração humilde. Com o coração humilde. Mas Deus ouve quando você tem um coração humilde. Quando você ora, quedado diante do Senhor, sabendo que nós precisamos de Deus para tudo. Então, em Lucas 1,46, olha lá, os dois cânticos, eles têm uma intertextualidade, eles são semelhantes. Isto é um milagre da palavra de Deus. Veja, 1000 e poucos anos antes de Cristo, a gente deve estar aqui lá pela era do bronze, e agora aqui, já Novo Testamento, e os textos têm intertextualidade. É a palavra profética de Deus. Lucas 1,46 diz assim a palavra bendita e maravilhosa do Senhor. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Ele agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ele dispersou os soberbos, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Louvado seja Deus. Que coisa tremenda, amado. Diz que Deus ouviu a oração, Deus contemplou a sua serva na sua humildade, valorosamente. Então nós aprendemos com esses cânticos de oração, do coração humilde, aprendemos com esses cânticos sobre como Deus se opõe à pessoa orgulhosa, como Deus exalta os humildes, sendo que a humildade é, sobretudo, estar humilhado perante o Senhor. Eu me humilho perante o Senhor, eu baixo a cabeça, eu tiro o chapéu para o Senhor. A palavra dele prevaleça e não a minha, a vontade dele prevaleça e não a minha. Os caminhos do Senhor prevaleçam e não os meus. Os homens podem fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, antes de qualquer coisa, precisamos orar. Oração antes de tudo. Então, nós vemos Ana, assim também como vimos Maria, o foco da alegria dessas mulheres está em Deus. Está em Deus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pessoa, o foco da alegria está em Deus, o foco da oração é a glória de Deus. Então veja, ovelhinha amada, 1 Samuel capítulo 2, versículo 1 a 3, olha lá. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija em quem? No Senhor. A minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Olha lá, versículo 3, diz ainda: não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca,
porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Esta mulher está dizendo: Deus, Tu és a minha alegria, Tu és a minha rocha, Tu és a minha força, Tu és o meu salvador, Tu és o meu sustento, meu baluarte, Tu és o Deus em quem eu confio. Ó Senhor, meu coração se alegra em Ti. Esta mulher está dizendo, amado, o que nós precisamos dizer nesta noite. O centro do teu coração, qual é? Precisa ser Deus. O centro da tua alegria precisa ser Deus. A nossa alegria não pode estar baseada em coisas mundanas. A nossa alegria, a nossa esperança não pode estar baseada em coisas mundanas. Precisa estar baseada na glória de Deus. Precisamos estar diante do Senhor humildemente. Humildade é humilhar-se perante Deus. Humildemente colocar-se diante do Senhor, reconhecer a soberania de Deus, reconhecer o poder de Deus. Então, apesar das tragédias, apesar do mal humano, a soberba da vida, o orgulho dos olhos, apesar do mal humano, olha, ouça, Deus está trabalhando os seus propósitos na história, e Deus exalta os que humildemente se dobram diante dele em oração. Deus exalta os humildes. Deus exalta os que reconhecem nele a sua salvação, os que colocam nele a sua confiança. Por mais que Ana estivesse debaixo de opressão de toda a natureza, humilhações terríveis, esta mulher sabia em que ela acreditava. E toda aquela nação que estava distante do Senhor, vivendo debaixo de fracassos, uma nação inteira humilhada pelo pecado, uma nação inteira humilhada pelas promessas vazias do pecado, porque o pecado promete vida, mas paga com a morte, promete alegria, mas o pecado é amargo e traz tristeza. E aquele povo estava vendo o amargor do pecado na sua boca, vivendo distante do Senhor, quebrado, doente, enfermo, um povo aflito, um povo que já não mais ouvia a presença de Deus, e acabou, a glória de Deus não operava. Mas esta mulher que estava vivendo na sua vida pessoal um grande drama, ela estava focada em Deus e disse: Senhor, nada vai desfocar-me de servir ao Senhor, nada vai desfocar-me de buscar em Deus, nada vai desfocar-me de orar a Deus, nada vai me desfocar de ter a minha alegria no Senhor, de ter a minha alegria em Deus. O Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. E esta mulher, na sua oração, nasceu a esperança, não apenas da vida dela e da sua família, mas de toda aquela nação. Ela impactou aquela nação. Ela deixou a marca na história de uma pequena, grande mulher de Deus. Ela deixou a marca na história do valor de alguém que crê nas promessas do Senhor, o valor de alguém que crê no Deus que responde orações. E aí o versículo 4 diz: o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis são cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o seu vigor. O Senhor é o que tira a vida e que a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e também enriquece. O Senhor abaixa, mas também exalta. Ele levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Por quê? Por quê? Por quê? Porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Olha essa expressão aqui, foi a que Deus usou para mostrar que Jó era um ignorante.
porque Jó estava lá cheio da sua razão, cheio dos seus questionamentos, botando Deus contra a parede e se achando orgulhoso. Senhor, Deus falou: não, me responde se você sabe onde é que a terra está fundamentada. Me responde, onde é que você estava quando as estrelas da alva cantavam e rejubilavam alegres todos os filhos de Deus? Jó fez 14 questionamentos para Deus, e Deus fez 70 questionamentos para ele, e deixou ele sem resposta. Deus não tem obrigação de responder nada. Deus não tem obrigação de responder os nossos questionamentos quando estamos lá orgulhosos diante dele. Mas quando a gente está humilde diante do Senhor, amado, ele guarda os pés dos seus santos. Porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, ele dá força ao seu rei, e ele exalta o poder do seu ungido. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, de qual lado você quer estar? Você quer estar do lado daqueles que se julgam poderosos? Você quer estar do lado daqueles que contendem com o Senhor? Você quer estar do lado daqueles que tentam prevalecer pela força? Ou você quer estar do lado daqueles que humildemente se prostram diante de Deus? Aqueles que humildemente buscam a resposta que vem do Senhor, aqueles que humildemente buscam em Deus o seu Salvador, a solução, a resposta, a palavra, a iluminação, o conselho. Você quer estar diante de Deus como aquele que diz: Senhor, eis-me aqui, meu Pai, usa-me. Então esta mulher, apesar de todas as dores que passou, ela perseverou. Apesar da tristeza que tinha no seu coração, ela deixou aquilo tudo no altar. Aquela amargura foi colocada no altar, aquela tristeza foi colocada no altar, aquela aflição que amargurava a sua vida foi colocada diante do altar. E diz que quando ela saiu do altar da oração, o seu semblante já não era mais triste. Antes de Deus responder concretamente, já tinha uma resposta no espírito daquela mulher, porque ela estava vivendo pela fé, ela estava orando pela fé. A fé é a certeza das coisas que eu não vejo, mas eu espero. A fé é a convicção de fatos que eu acredito em Deus. A fé, amado, é poderosa para remover montanhas. A fé é a arma, a oração é a nossa arma. As nossas armas não são carnais, as nossas armas são espirituais. Como é que você tem batalhado as guerras da vida? Como é que você tem batalhado as guerras da vida? Você tem usado de sabedoria humana? Pois saiba que a sabedoria humana é enganadora, porque o coração do homem é enganador e desesperadamente corrupto, e se você der a mão para o coração corrupto, ele vai querer o teu braço, e de repente ele dá uma banda. É assim que o mundo faz, é assim que a carne faz. Mas nós fomos chamados a confiar no Senhor, nós fomos chamados a orar a Deus, ainda que desprezados, humilhados, oprimidos, aflitos, mas contudo, entretanto, com o coração cheio de fé e a oração em nossos lábios. Esta mulher desprezada se tornou o instrumento de livramento para Israel. Portanto, amado irmão, amada irmã, família cristã, povo de Deus, nós aprendemos com este cântico de Ana e seu testemunho a conservar o nosso coração guardado e humilde diante do Senhor, e então o livramento do Senhor virá como veio para a humilde Ana. Esse livramento foi um prenúncio do que Deus iria fazer em toda a nação de Israel, quando a nação de Israel se voltasse para o Senhor. E você está disposto a se voltar para Deus?
Ou você vai batalhar as guerras da vida na força da carne. Você vai contender com Deus. Você vai tentar vencer pela força. Nós precisamos nos voltar para Deus. Segundo as Crônicas 7:14, diz a palavra maravilhosa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei seus pecados, eu sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Ó ovelhinha amada, ouça. Ouça. Mesmo diante de todas as dores pelas quais Ana estava passando, ela perseverou na fé e em espírito de oração, com o coração contrito, humilhado diante do Senhor, em obediência diante do Senhor. Assim, ouça, não negocie com o mundo os princípios espirituais, não renuncie jamais à fé que um dia Deus colocou no teu coração. As coisas vêm para testar, para provar, para tentar afastar você dos caminhos do Senhor, tentar afastar você do altar da oração. E o inimigo consegue afastar alguém lá do altar da oração quando ele consegue afastar aqui dentro, no altar do coração. Quando ele semeia a soberba, o orgulho, a prepotência, a vaidade, a confiança na carne, o autoconvencimento de que a pessoa em si própria é capaz disso ou daquilo, e então ela usa armas carnais. Nesse momento, o inimigo conseguiu afastá-la do altar da oração, do altar da fé, onde Deus, somente onde Deus opera. Portanto, amado, portanto, amada, é momento de voltar ao altar do coração da humildade, ao altar do coração de estar diante do Senhor em obediência, quedado, ao altar diante de Deus, buscando. E certamente as aflições, as humilhações, o desprezo, a vergonha, a rivalidade, o que penina, tudo que a sociedade, todo o julgamento da sociedade, todo aquele problema que Ana estava vivendo, todo o afastamento da nação de Israel, tudo isso colocado diante do altar da oração pela fé, há solução. Por quê, pastor? Porque Deus levanta do pó, do monturo necessitado, e o assenta entre os príncipes do seu povo. Que esta noite esse milagre possa ocorrer na tua vida, a bênção de Deus possa ser operada e você possa viver uma esperança renovada através da oração. Portanto, Ana, que viveu a oração da fé, através da sua oração, a esperança nasceu para toda a nação. Esta é a noite da esperança renascer. Esta é a noite de restauração pelo poder da oração. Em nome de Jesus. Então, vamos orar agora. Vamos colocar diante do Senhor as vidas. Nós temos aí motivos, razões para colocarmos diante de Deus. Você pode ter aí agora pessoas na sua família precisando de milagres, de cura, portas de emprego. Você pode ter aí vizinhos, amigos, colegas de trabalho, pessoas que você ama, quer bem. Você pode estar aí acompanhando o cenário do nosso país, sendo achincalhado mundialmente. Você pode estar aí olhando o mundo inteiro debaixo de guerras, problemas, à beira de uma terceira guerra mundial. Pois bem, amados, vamos orar a Deus. Momento de colocar diante do Senhor. Agradecer a Deus também a minha sobrinha Ana Clara Salaman de Almeida,
foi aprovada e passou e já está matriculada para o curso de Engenharia de Produção na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja Deus! Minha sobrinha que se esforçou, estudou, buscou, a porta se abriu para a sua vida. Então, Ana Clara, parabéns, que Deus lhe dê sabedoria, que Deus lhe dê crescimento, que você esteja arraigada sobre a rocha que é Cristo Jesus, e então crescerá sobremaneira para a glória do Senhor. Agradecer a Deus pela vida da irmã Andréia Andrade, que hoje, no Dia Internacional da Mulher, está fazendo aniversário, aniversariante do dia. Parabéns, amada irmã Andréia, muita saúde, muita paz, muitas bênçãos do Senhor na sua vida, na sua casa, nas suas orações, nas suas petições, naquilo que a amada tem posto diante do Senhor, que Deus possa lhe surpreender com grandes bênçãos, grandes vitórias, grandes honrarias da parte de Deus, que você possa viver anos de felicidade e delícias diante do nosso Deus, diante do altar do nosso Senhor Jesus. Parabéns, bênçãos sem medidas em nome do Senhor. Amém? Então, amados, vamos orar a Deus. Coloca aí a sua vida diante do Senhor. Se você tem pedido, escreva no chat em nome de Jesus. Pai amado, Deus bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, autor da salvação, autor da redenção, refúgio, baluarte, Deus em quem nós confiamos, Deus em que nós entregamos a nossa vida em suas mãos. Esta noite, Pai, de oração e de fé, nós queremos abrir os nossos corações inteiramente perante o Senhor, queremos rasgar o nosso coração perante o Senhor, depositar diante de Ti, Pai, porque foi assim que Ana fez. Aquela mulher movida, estava amargurada, aflita, entristecida, cheio de problemas de todo lugar, opressão de todos os lugares. Aquela mulher estava no lugar certo, porque ela estava diante do altar do Senhor, ela estava orando, buscando, Pai, e graças ao milagre da operação de Deus, do milagre da fé, a resposta da oração, aquela mulher naquele momento já saiu da oração e o seu semblante já não era mais triste. Pai, nós cremos que a oração é transformadora, a oração é uma jornada de transformação. Às vezes, Pai, nós entramos no momento da oração um caco, quebrados, aflitos, chateados, amargurados, coração pesado, cabeça pesada, ombros caídos. Às vezes chegamos à oração aos frangalhos, Pai. Parecia até o Bambam depois do soco do Popó. 36 segundos já caiu no chão. E a gente já chega assim no quarto da oração, deu tempo nem para fazer um vídeo, só um gif, tão rápido que foi. E é assim que a gente chega na oração, quebrado. Chega lá, só misericórdia. E tanto dizia que ia chocar o mundo e chocou mesmo. E às vezes a gente chega chocado também no quarto da oração, chocado. A gente chega lá precisando de um milagre de Deus, precisando da resposta de Deus, precisando da vitória, precisando de um alívio. Às vezes, Pai, perante a oração, a gente sabe, a gente está diante do nosso Pai, cada um tem a sua intimidade com Deus, cada um tem a sua maneira, a sua intimidade de falar, de orar. E às vezes a gente está ali, ó Pai, e tem sempre um Eli olhando, julgando e dizendo: isso aí está embriagado, hein? Isso aí está embriagado. E aquela mulher, mesmo debaixo de tanta opressão, ela virou para o profeta e diz: não, profeta, não tenha, sacerdote, não tenha a sua serva como uma alcoólatra, uma filha de Belial, uma mundana qualquer. Não, não é esse o caso. Estou aqui, meu coração amargurado e aflito, mas eu estou buscando em Deus,
estou buscando em Deus porque eu sei que Ele é o Senhor da minha vida. Então, Pai, nós queremos diante de Ti, Pai, da Tua majestade, da Tua soberania, da Tua glória, da Tua graça, Pai, do Teu poder. Queremos rasgar os nossos corações, Pai. Há pessoas que estão orando agora, vivendo problemas familiares, problemas conjugais. Há pessoas que estão orando agora, que estão em processo de divórcio, ou pessoas que foram abandonadas, deixadas pelo seu cônjuge, ou pessoas que vivem, Pai, como no caso que Penina humilhava Ana, e às vezes, Pai, a humilhação, a guerra começa dentro de casa, a brigalhada, a rivalidade, puxar o tapete, xingamentos, Pai, terrível. Nós vemos no mundo de hoje, Pai, um índice de divórcio altíssimo, separações, feminicídios, brigas, assassinatos, adultérios. Pai, o amor se esfriou do coração de muitos. Então, a guerra dentro de casa, às vezes é muito grande, Pai. Mas nós queremos declarar que, assim como foi com esta mulher, porque enquanto ela estava agora no seu cântico, depois da resposta, depois de ter derramado o seu coração, diz em 1:28 que Eucana estava adorando, e diz depois, capítulo 2, que Ana estava orando e louvando o Senhor. Era já um cenário de restauração, era já um cenário da resposta de Deus que chegou, Pai. O cântico que irrompeu pelos lábios, para a glória do Senhor Jesus. Então, ó Pai, estamos diante de pessoas que podem estar num deserto tremendo, pessoas vivendo à base de ansiolíticos, pessoas que não têm conseguido dormir durante a noite, pessoas que têm buscado em todas as portas, em todos os caminhos, Pai, uma solução. Já procurou a cartomante, já procurou o guru, já procurou a rosa não sei de quê, já procurou o sal grosso, já foi fazer um trabalho na esquina com um frango, chupando sangue de galinha, já tentou fazer todo tipo de mandinga, e a sua vida só vai de mal a pior, a sua vida está destruída, seus caminhos estão destruídos. Mas nós queremos dizer, Pai, que diante do Teu altar, porque Tu és o único soberano, Tu és o Deus, o único Deus, Tu és o Deus que faz, o Deus que é, o Deus que responde, o Deus soberano sobre toda a terra. Cristo Jesus ressurreto, diante do Teu altar a restauração, diante do Teu altar, meu Deus, há um coração que já é transformado e o seu semblante já não é mais triste. Diante do Seu altar, Pai, há resposta de oração, porque aquele profeta, aquele sacerdote, quando entendeu que Ana estava orando a Deus, ele disse: olha, o Senhor vai atender a sua petição. Diz que o Senhor se lembrou de Ana e ela concebeu. Oh Senhor amado, que nesta noite, ó Pai, esta expressão, o Senhor se lembrou, Pai, que essa expressão bíblica cause sentido na vida das pessoas que estão orando agora, ao verem uma resposta de oração. Alguém que está desempregado, Pai, que esta porta finalmente possa se abrir para esta vida, Pai, em nome de Jesus Cristo. Alguém que está esperando o resultado de um diagnóstico médico, Senhor, que em nome de Jesus possa ser favorável esta resposta, possa vir um milagre de Deus, Pai. E se porventura o Senhor permitir que esta pessoa passe pelo tratamento médico, que o Senhor use os médicos, porque o Senhor deu sabedoria para eles, Pai. Que o Senhor os use e que esta pessoa possa ser sarada, curada pelo poder das chagas de Cristo Jesus. Pai, pessoas que estão agora ouvindo estão deprimidas, estado de depressão, pessoas que não têm esperança,
não consegue olhar para o amanhã com esperança. Senhor, que esta pessoa seja impactada pelo testemunho desta mulher, porque ela era, diante daquela sociedade, pequena, diante daquela sociedade ela era amaldiçoada, diante de Penina ela não era ninguém, que a rivalizava e a humilhava. Aquela mulher ia para a igreja daquele templo, lá para o templo em Siló, o lugar de culto. Ela ia para adorar ao Senhor, e ela ia durante toda a caminhada sendo humilhada por Penina, que lhe rivalizava, queria desviar aquela mulher da fé, queria desviar aquela mulher dos caminhos do Senhor. Mas aquela mulher não se deixou abater, ela permaneceu firme no Senhor. Pai, que o testemunho desta mulher venha impactar o coração de pessoas que estejam orando junto comigo nesta hora, e renasça a esperança nesse coração, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Que haja restauração nesses corações, Pai, esperança nesses corações, porque a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ah, Senhor, lembra-nos, Pai, de como tudo isto começa. Lembra-nos, Pai, da humildade. Lembra-nos, Pai, de nos colocarmos na posição da humildade, Pai. Que ninguém pense de si além do que convém, porque a soberba precede a ruína, o orgulho precede a queda, mas a humildade precede a honra. Pai, que nós tenhamos um coração humilde, posto diante do Senhor, que nós nos acheguemos diante do Teu altar com humildade, que nós nos acheguemos diante do Teu altar, Pai, com os nossos corações colocados diante de Ti, abertos plenamente, para colocarmos a nossa vida nas mãos de quem é o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus. Aprendamos a orar a Deus, a descansar no Senhor, a buscar em Deus a palavra, a meditar nas Sagradas Escrituras, a ter uma vida espiritual saudável, Pai, a ter uma vida espiritual em linha com a vontade de Deus, porque assim, Pai, estaremos honrando o Senhor, como Ana fez. As armas da nossa milícia não são carnais, as nossas armas são poderosas em Deus. Ah, Pai, Senhor, Tu podes pegar um pequeno e torná-lo grande. Tu podes levantar alguém da lama, do monturo e da necessidade e o assentar entre príncipes, Pai, porque só Tu és Deus, só Tu és Deus, Pai. Então lembra-nos, Senhor, do nosso lugar, do nosso posicionamento, da humildade, o nosso posicionamento, Pai, porque o orgulho, a vaidade, Pai, não leva a lugar nenhum, destrói vidas, destrói relacionamentos com pessoas, e o relacionamento com Deus é destruído também, porque Deus resiste ao soberbo. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Ó Senhor, que nós nos lembremos do nosso posicionamento da humildade, para que não precise que ninguém seja desarticulado na sua coxa, como foi Jacó. Pai, que nós tenhamos um coração sensível nesta noite, para que possamos nos colocar diante de Deus humildemente, para que haja restauração, Pai, restauração da vida espiritual, emocional, familiar, financeira, saúde. Pai, Tu és o Deus que supre todas as nossas necessidades. Tu tens prazer e alegria na prosperidade dos Seus servos. Então, ó Pai, na força do Senhor, usamos a arma da oração com humildade no coração. Na força do Senhor, buscamos em Deus a palavra, buscamos em Deus o alívio, buscamos em Deus o refúgio e a segurança.
Tu és o nosso abrigo seguro. Tu és o nosso socorro bem presente para as horas de tribulação. És Tu, ó Deus onipotente, o nosso guarda, o nosso amigo, o nosso esconderijo, ao abrigo seguro em tempo de tempestade. Então que nesta hora, meu Deus, todos aqueles que estão em oração neste momento, Pai, possam ser tocados, impactados, assim como Ana foi, assim como esta mulher foi, independentemente do quadro que esteja diante, Pai, porque o quadro de Ana e da nação de Israel era do CTI para lá, e Deus permitiu isso para mostrar que para Deus não há impossíveis. E quando todos esperavam na leitura do texto que viesse um gigante, Deus trouxe uma pequenina, e através da oração dessa pequenina, nasceu a esperança e o livramento da nação de Israel. Ah, Pai, quantos pequeninos estão orando agora, quantos pequeninos estão agora orando, Pai, e colocando toda a sua confiança em Deus, colocando toda a sua esperança na palavra do Senhor, colocando todo o seu coração em Cristo Jesus, esperando em Deus agora. Então que em nome do Senhor Jesus, Pai, esta noite seja um marco divisor, esta noite seja um momento milagroso, Pai, de restauração, de cura, honras da parte de Deus, Pai. Assim como esta mulher, que ao sair daquela oração, seu semblante já não era mais triste. Ela fez uma oração em Siló e em Ramá chegou a resposta. Oh, meu Deus! E nesta hora, a pessoa está aqui fazendo oração e quiçá amanhã pela manhã já vem um milagre. Quiçá segunda-feira, aquela entrevista, haja aprovação. Senhor, obrigado, como foi aqui a aprovação da minha sobrinha, Pai, na UERJ. Louvado seja o Senhor, tão concorrida essa faculdade de engenharia de produção, que em nome de Jesus, daqui a 5 anos, possamos ter uma nova engenheira formada e temente a Deus em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai, pessoas que estão orando agora, esperando em Deus, sinal, prodígio, maravilha, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Deus que faz infinitamente mais na vida do seu povo. Então, por fim, Pai, eu quero pedir ao Senhor, orar diante de Deus e colocar esta palavra profética, porque ela é bíblica, Pai, que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e a mente em Cristo Jesus. Que as pessoas que estão orando nesta hora, Pai, sejam livres da ansiedade, livres desse mal, da ansiedade, livres da depressão. As pessoas sejam livres do coração angustiado, assim como Ana, que naquele contexto estava vendo um banquete, comida farta, mas Ana estava no altar da oração, com o coração amargurado, mas Deus lhe deu semblante restaurado e o ventre curado. Deus seja louvado. Oh, Santo Deus, que o banquete espiritual que está servido nesta hora restaure a alegria, restaure a paz, conceda livramentos, Pai, a pessoas agora. Sai desse ostracismo, sai agora dessa letargia, sai agora desse quarto escuro que você tem vivido, saia em nome de Jesus dessa tristeza, saia agora, você que está se escondendo na caverna de Adulão, aceitando a comiseração, aceitando e dizendo que você não é ninguém, que você não vale nada, que você não presta, que você tinha que ter morrido, amaldiçoando o dia que você nasceu. Seja liberto em nome de Jesus, seja liberta em nome de Jesus. Você é de Deus,
Você é uma ovelha, é uma pedra viva, é templo do Espírito Santo, é luz do mundo, é sal da terra, é propriedade exclusiva de Deus. Receba agora em nome de Jesus, e conhecereis a verdade vos libertará. Você que escorregou, pecou, caiu, e grande tem sido a sua ruína, que esta noite seja a noite da restauração, que esta noite seja a noite de você voltar a ouvir a voz de Deus, assim como aquela nação de Israel voltou a ouvir através de Samuel, o último juiz, profeta nacional daquela nação. Que em nome do Senhor Jesus tu possas voltar a ouvir a voz de Deus, o fervor espiritual, acender as chamas do Evangelho no teu coração, o amor a Deus, o amor à vida, o amor à palavra, a alegria do Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, é paz e alegria do Senhor. Que você tenha alegria de Deus, que você esteja embriagado, não de vinho, mas como Ana, pelo Espírito Santo de Deus, que você esteja embriagado pelo agir do Espírito Santo de Deus, que você possa dar frutos para Deus, que você possa ter dons do Espírito Santo, que você possa orar de novo com a autoridade de Deus, orar com fervor da parte de Deus, você possa voltar a sentir a presença de Deus na tua vida, onde você estiver andando, onde você estiver caminhando. A presença de Deus é real, a presença de Deus é viva, a presença de Deus é poderosa, a presença de Deus é libertadora. Onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Onde o poder de Deus opera, o mal vai cair por terra, porque Deus é o único e poderoso para fazer. Bem-aventurados são todos aqueles que nele se refugiam. Esta, Pai, é a nossa oração nesta noite para a glória do Senhor. E ao terminar essa oração, louvamos a Deus pela vida de cada mulher de fé, cada mulher de Deus que está agora orando conosco, cada mulher que tem sido coluna e baluarte de Deus na sua família, tem sido a mulher sábia que edifica a sua casa e não a tola que destrói as bases da sua família. Que cada mulher de Deus, Pai, nesta hora, louvamos a Deus em nome de Jesus pelas suas vidas, e elas possam ser honradas, impactadas poderosamente por esta palavra do Senhor, pelo testemunho de Ana, Pai, que nesta noite, Pai, nós te agradecemos por tantas mulheres de Deus que o Senhor tem usado, tantas mulheres de Deus que o Senhor tem posto no caminho do seu povo. Ó Senhor, o Senhor usou 3 mulheres para sustentar o ministério de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor usou Abigail para se colocar no caminho de Davi e ele não ter sangue no seu ministério, porque assim não convinha. O Senhor usou Débora como uma mulher forte, poderosa, juíza, e tantas outras mulheres, Pai, que o Senhor usou no decorrer da tua obra, do teu plano salvífico, para que os teus propósitos fossem usados, os teus propósitos fossem atendidos, os teus propósitos fossem cumpridos. Então, obrigado pela vida destas mulheres de Deus, Pai. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Oramos pelas suas vidas, mulheres de Deus, guerreiras e valentes, e agradecemos a Deus pelas vossas vidas, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E toda a igreja, povo amado de Deus, ovelhas do Senhor, digam amém, amém e amém. Oh, glória a Deus. Pois bem, amados, graças a Deus pelas vossas vidas, graças a Deus por esta noite maravilhosa, graças a Deus por termos chegado até aqui, final desta reunião. Quero louvar, agradecer, bendizer ao Senhor pela tua vida. Continue orando por nós,
continue orando pelo nosso ministério, continue em oração pelas nossas obras na igreja de Itaipu. Grandes são os desafios, grandes são as despesas financeiras. O Senhor tem usado uma família com tanta generosidade que tem abençoado a casa do Senhor para o avanço dessas obras. O nosso Deus é poderoso e sustentador, que Ele possa multiplicar ricas e abundantes bênçãos sobre esta casa e sobre a casa de cada semeador, cada vida que ama o reino de Deus. Por favor, continue orando, ore sempre pelo nosso ministério, pela nossa igreja, toda sorte de bênçãos, para que nós possamos avançar com a evangelização, ganhar almas para Jesus, estabelecer a palavra e seguir esse foco que Deus tem nos dado tão claramente, de sermos uma igreja missionária, sendo uma igreja missionária e educadora. Amém? Pois bem, domingo, 9 horas da manhã, por favor, esteja conosco. Vamos abordar o capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus, é o último capítulo do livro de Atos dos Apóstolos. Depois, no outro domingo, nós vamos estabelecer uma linha temporal do livro de Atos, percebendo a evolução missionária e teológica do livro, qual é a mensagem geral e específica que esse livro tem para a nossa vida. Então, domingo agora, capítulo 28 de Atos, e no outro domingo, o fechamento dessa série, que nós começamos no dia 5 de março de 2023. Então, nós completamos já um ano, para a glória de Deus, tratando da série de Atos dos Apóstolos. Você tem todas as mensagens gravadas no nosso canal, YouTube, @Cristo Vive Missão, na playlist Atos dos Apóstolos. Você pode estudar todas as mensagens e crescer durante o primeiro século da igreja com os atos do Espírito Santo através dos apóstolos em Cristo Jesus. Amém? Então, eu aguardo você domingo, 9 horas da manhã. Venha celebrar, venha adorar, venha agradecer a Deus. Esteja conosco, estão todos convidados. Nos sentiremos muito felizes e honrados com a presença de todos vocês, para a glória de Jesus. Receba aí um abraço, um beijo carinhoso do pastor, minhas orações. Receba aí um abraço amigo, para a glória e louvor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma noite abençoada, graça, misericórdia, amor e paz da parte do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele o louvor, a honra e a glória para todos os séculos. E eu digo a todos que somos o que somos pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.